Bem-vindos à nossa videoaula de Zoologia dos Invertebrados. Hoje falaremos de um grupo de animais muito comum que pode ser encontrado em qualquer praia do mundo. São eles os ouriços do mar e as bolachas da praia. Os ouriços do mar e as bolachas da praia são equinodermos, da classe Echinoidea. Echinoidea vem do grego e quer dizer parecido com um ouriço ou porco-espinho. Se chamam assim porque seu corpo é revestido por espinhos móveis. Todos eles são animais marinhos bentônicos, triplásticos, com endoesqueleto calcáreo formado pela mesoderme. Apenas os ouriços possuem simetria radial, enquanto as bolachas da praia e os corações do mar são bilaterais. Os Echinoidea podem ser subdivididos em dois grupos, os regulares, que possuem simetria radial, e os irregulares, que têm simetria bilateral. Os ouriços do mar são equinoides regulares, portanto, seu corpo é esférico, formando um globo. Eles possuem duas faces, uma boral, que contém ânus e o madreporito, e a outra oral, a qual contém a boca e que fica sempre voltada para o substrato. Em toda a superfície do corpo dos ouriços há espinhos, que são projeções do seu endoesqueleto calcáreo. Esses espinhos são maiores nas porções medianas no corpo que nas extremidades oral e aboral. Eles são pontiagudos e móveis, o que possibilita que eles fiquem voltados contra seus predadores. Algumas espécies têm espinhos ocos, com veneno paralisante, que pode ser irritante para os humanos quando esses animais são pisados. Os pés ambulacrais, que são estruturas de movimento, não são distribuídos igualmente no corpo dos ouriços do mar. Eles estão inseridos em 5 áreas específicas, chamadas de ambulacros. Entre um ambulacro e outro, há uma área que não contém pés, e esta é denominada interambulacro. Tanto os ambulacros e os interambulacros partem do centro oral e se encontram no centro aboral. Os equinoides irregulares são os corações do mar e as bolachas da praia. Eles são achatados dorso-ventralmente, formando um disco. Essa conformação corpórea facilita o hábito escavador desses animais. Apesar de lembrarem círculo quando visto de cima, esses animais são bilaterais, pois são ligeiramente ovais. Isso é mais evidente nos corações do mar. Note que é possível ver um eixo longitudinal que separa o corpo num lado direito e esquerdo. Isso acontece porque o centro de extremidade oral, que contém a boca, migrou para a porção anterior, ao passo que o ânus migrou para a região posterior. Assim como nos ouriços, os pés ambulacrais dos equinoides irregulares não estão presentes de forma uniforme em seus corpos. Inclusive, eles são ainda mais restritos. Na extremidade aboral, os pés ambulacrais encontram-se arranjados em 5 estruturas que lembram uma pétala. Por isso, eles recebem o nome de petaloides. Na extremidade oral, eles são enfileirados nos ambulacros, denominados filóideos. As bolachas da praia e os corações do mar também são cobertos por espinhos, mas estes são menores, e suas principais funções são a locomoção e controle da quantidade de areia que recobre o corpo. Os Echinoidea são adaptados para viver tanto em substrato duro quanto em macios. Eles utilizam seus espinhos e os pés ambulacrais para se movimentarem. Os espinhos são utilizados para empurrar e levantar a superfície oral do substrato. Já os pés ambulacrais fazem parte de um sistema hidrovascular muito semelhante aos das estrelas do mar. A água é captada do ambiente por meio do madreporito,
que está localizado próximo ao ânus. Ela é conduzida até o canal anelar, que fica ao redor da boca. Desse anel partem canais radiais, um para cada ambúlacro, os quais se ramificam em outros menores, chamados de canais laterais. No final de cada canal lateral, há uma ampola que armazena e conduz a água para os pés ambulacrais. Basicamente, por meio de contrações musculares das ampolas, os pés ambulacrais se enchem de água como se fossem dedos de luva, fazendo com que suas ventosas, ora aderem ao substrato, ora soltem-se, permitindo sua locomoção. Mas e se eles forem virados de cabeça para baixo? Os pés ambulacrais e espinhos os endireitam. A locomoção está relacionada intimamente com a atividade alimentar. Algumas espécies têm o hábito de perfurar o ambiente em que estão, e esta ação é associada predominantemente pela ação do aparato mastigador. Os ouriços do mar geralmente podem ser observados dentro de suas escavações, que são rasas e irregulares, mas são muito difíceis de removê-los, pois é preciso antes quebrar a rocha ao seu redor. Os equinoides são generalistas quanto à alimentação. A maioria das estratégias alimentares incluem várias formas de herbívoras, suspensívoras e detritívoras. Poucas formas utilizam a predação como forma de obtenção de alimento. Os ouriços do mar e bolachas da praia possuem uma estrutura mastigadora, complexa para a alimentação, chamada de lanterna de Aristóteles. Essa estrutura é um conjunto de 5 dentes no formato de ponta de flecha, associado a músculos que controlam seus movimentos. Os movimentos de retração e protração dos músculos da lanterna permitem que os equinoides perfurem, rasguem e raspem seu alimento. Os corações do mar são os únicos que não têm a lanterna de Aristóteles e, assim como as bolachas da praia, capturam seu alimento com os pés ambulacrais, destruindo na superfície oral. O alimento vai passando pelos pés até chegarem na boca. O sistema digestivo dos equinoides é basicamente composto por um tubo simples que se estende da boca ao ânus. A boca geralmente está localizada no centro da superfície aboral, onde será continuado por um intestino alongado. É comum nos equinoides encontrar um duto estreito chamado de sifão, paralelamente ao trato digestivo. A função do sifão é remover o excesso de água do alimento. O intestino se estreita em um reto curto que leva ao ânus, que pode estar localizado no centro da superfície aboral ou na região posterior. O sistema circulatório nos equinodermos é chamado de sistema êmico ou emal. Esse é responsável pela circulação de nutrientes, que se dá principalmente por meio do fluido celomático. Sua circulação se dá por meio de movimentos ciliares e, em alguns casos, existem uma estrutura pulsátil que parece auxiliar no movimento do fluido. O sistema êmico é composto por um complexo de canais e lacunas derivados do celoma, pelo qual circula o fluido celomático. Este apresenta muitos celomócitos, células do celoma, que podem conter proteínas respiratórias e que também são responsáveis pela remoção de detritos do celoma, transportando-os para diferentes estruturas onde estes são descartados, como nas brânquias, pés ambulacrais e órgãos axiais. Dentre as principais estruturas pelas quais o fluido circula está o anel emal oral, localizado acima da lanterna de Aristóteles. Deste anel partem 5 canais emais orais radiais e há um canal pétreo
e um órgão axial, ambos localizados próximo ao eixo do animal e ascendentes. As trocas gasosas nesses animais são realizadas por 5 pares de brânquias ao redor do peristoma, nos equinoides regulares, como nos ouriços, e por seus pés ambulacrais, por difusão em todos os equinoides. Nos ouriços, cada brânquia é uma protuberância altamente ramificada da parede corporal e encontra-se revestida dentro e fora por um epitélio ciliado. Como não existem brânquias peristomiais nos corações do mar e nas bolachas da praia, seus pés ambulacrais são modificados, chamados de petaloides, que são curtos e achatados, e agem como estruturas de troca gasosa. Esses possuem cílios externos, produzindo uma corrente de circulação de água. O sistema nervoso dos equinoides é bastante rudimentar. Eles não apresentam cefalização, ou seja, os neurônios não estão organizados em glândulos cerebrais. Ao invés disso, o tecido nervoso forma uma rede de neurônios que fica distribuído por todo o seu corpo. Veja no exemplo dos ouriços do mar. Ao redor da faringe, em preto, há um anel nervoso chamado de nervo circular, do qual saem ramificações que enervam todos os ambúlacros. O nervo circular e suas ramificações compõem a parte principal do sistema nervoso dos equinoides, levando informações para as diversas estruturas e células da parede do corpo, como as células sensoriais no epitélio, nos espinhos, pedicelares e pés ambulacrais. Há também um nervo radial, que passa entre os dentes da lanterna e percorre ao longo do lado inferior da concha. Os estatocistos, que são estruturas de orientação espacial, localizam dentro de corpos esféricos duros, chamados de esferídeos. Nos ouriços do mar, eles variam de pouco a muitos e localizam-se em vários locais ao longo dos ambúlacros. Nas bolachas do mar, os esferídeos localizam-se próximo ao peristômio e enterram-se na concha. Os equinoides geralmente gostam de ambientes sombreados e com pouca luz. Muitos tendem a procurar sombra de fendas nas rochas e em conchas. Algumas espécies de ouriços e bolachas da praia recobrem-se com fragmentos de concha e outros objetos utilizando os pés ambulacrais. Os equinoides são dioicos, com sistema reprodutor relativamente simples e associado a derivações do celoma e fecundação externa. Possuem 5 gônadas, cada uma situada ao lado interno de cada raio interambulacral, com respectivos gonóporos. Em alguns casos, como os dos ouriços codiformes e as bolachas da praia, apenas 4 ou menos gônadas estarão presentes. Os gametas são eliminados na água, onde ocorre a fertilização externa e seguida de um desenvolvimento indireto. Porém, alguns equinoides apresentam incubação e o desenvolvimento passa a ser direto. Os ovos dos equinoides são isolécitos, ou seja, com pouca quantidade de vitelo. A clivagem é radial e holoblástica, resultando em uma blástula oca. A formação da blástula típica até a forma ciliada e livre natante ocorre num período de 12 horas. No período de metamorfose, a larva se fixa ao substrato e os lados esquerdo e direito do seu corpo se transformam, respectivamente, nas superfícies oral e aboral. O grande número de gametas liberado por esses animais, juntamente com a facilidade de mantê-los em laboratório, tornou a classe, especialmente os ouriços do mar, um modelo de estudo em biologia do desenvolvimento. Muitas das informações existentes acerca do assunto vêm de trabalhos realizados com equinoide.